Olá, irmãos, que teu coração esteja cheio da presença do Espírito Santo para que seu dia seja iluminado. Eu não sei qual é o período do dia que você está tirando aí para poder meditar a palavra, mas independente de qual for o horário, o Senhor está com você e nesse momento traz toda a luz, toda a presença dEle para que essa palavra caia no teu coração e que possa render muitos frutos para Ele. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, um trecho muito querido e muito conhecido, que eu fiquei muito feliz de poder hoje meditar com vocês, que é o Lucas 15, versículo de 1 ao 3 e do 11 ao 32. Lucas 15, 1 ao 3 e do 11 ao 32, que é a parábola famosíssima que Jesus contou e que tantas vezes toca o nosso coração, que é a do filho pródigo. Começa assim o versículo 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-lhe um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos seus criados e perguntou: O que está acontecendo? Ele respondeu: É o teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou o teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa, e eu espero que teu coração nesse momento se encha da misericórdia de Deus. Todos nós somos um pouquinho desse filho pródigo. E somos um pouquinho desse filho pródigo porque nós temos um pai pródigo. Nós temos um pai esbanjador, um pai que gasta tudo, todo o amor, que gasta toda a prontidão,
que gasta todo o perdão para mim e para você. E essa é a grande essência desse evangelho, que teriam tantos pontos para destacar, mas nós vamos apenas falar de alguns aqui, para não nos alongarmos tanto. E eu queria começar dessa posição, no comecinho da palavra, que Jesus, ele conta essa palavra ele conta essa palavra para os fariseus e para os escribas. Porque naquele momento eles estavam incomodados porque Jesus andava no meio dos pecadores. E eles não aceitavam essa posição de Jesus. E Jesus mostra através dessa palavra para quem que ele veio e por que ele veio. E ele cita a história desse rapaz que perdeu a sua identidade. Ele conta a história de um pai que amava acima de tudo e não se preocupou com o que esse filho tinha feito ou deixado de fazer, mas o acolheu e o amou. Eu digo que ele perdeu a identidade, aqui na palavra nem é citado o nome, Jesus não se preocupa de citar um nome para esse, porque ele é o filho. E esse filho sou eu, é você que está aí assistindo, é alguém que vem ao teu coração, à tua memória, que precisa disso, que se colocou nessa posição e que perdeu sua identidade de filho porque não se viu mais digno de ser chamado filho desse pai que tanto o amava. E essa é a primeira coisa que o inimigo deseja fazer na nossa vida: nos enganar, nos levar a outros prazeres que nos tiram da casa do pai. E nos tirando da casa do pai, ele tenta nos convencer que nós não somos mais dignos de ser chamados filhos. Porque bastaria apenas que nós voltássemos. Bastaria apenas que eu me visse, que eu caísse em mim mesmo, e visse o meu pecado, e visse o quanto que eu errei, o quanto que eu me distanciei de Deus, para que eu pudesse voltar e ser recebido. Porque eu sou filho, e o pai só pode ser o pai se ele tem um filho. Se eu deixo de ser um filho, ele também deixa de ser um pai. Ele era o filho que perdeu a identidade, que não se achava mais digno, que conseguiu ser enganado por essa mentira do demônio. E hoje eu queria dizer a você, se você é um filho que saiu da casa do pai, que se distanciou, com certeza no teu coração vem essas frases: eu não sou digno de voltar para Deus. Eu não tenho possibilidade de voltar mais para a casa do meu pai porque eu já perdi muito, porque eu já fiz muita besteira, porque eu já comi dessa comida dos porcos, porque eu já me perdi no meio do dinheiro, da prostituição. Eu não sou mais o filho que saiu da casa do meu pai. Mas eu queria que você pudesse entender isso daqui que Jesus disse hoje, isso que ele interpretou através dessa palavra. Por mais que essa ideia mentirosa estivesse fixa no coração desse rapaz, ele voltou para pedir abrigo como um empregado, como um escravo na casa do pai. E qual é a posição do pai? Mesmo ao longe, ao vê-lo, o pai corre em direção a ele para chamá-lo de filho, não de escravo. Para chamá-lo de filho e não de servo, e não de empregado. Porque o único lugar que nós temos na casa do pai, na casa de Deus, é de filhos. E a posição do Senhor vai ser sempre essa: de nos acolher, de nem querer saber no que nós gastamos, de nem querer saber o que nós fizemos de errado, não porque o pecado seja bom para nós. Deus tem consciência de que o pecado nos faz mal, mas muito maior é a preocupação de Deus em te acolher de volta. Muito maior é o coração misericordioso do nosso Deus, que não se preocupa com o que nós fizemos, mas se preocupa com o nosso desejo de voltar, que olha o nosso desejo de voltar para a casa dele. Você tem lugar na casa de Deus. Eu não sei em que ponto do caminho você está, se você ainda está na comida dos porcos, se você ainda está enganado com a prostituição, com o dinheiro, com os prazeres que o mundo tem para te oferecer. Mas cedo ou tarde, essa consciência vai chegar. Sendo agora, sendo depois, que o teu coração saiba disso. A casa de Deus está
aberta, com as portas e janelas escancaradas para te acolher. Eu não estou falando que quem vai te acolher são homens, são pessoas. Quem te acolhe e muito mais, quem te espera, quem te chama é o próprio Deus. Ele está aberto, Ele está ansioso e Ele também, com certeza, agirá dessa forma desse pai. Vai sair correndo do lugar dele, se esquecendo da sua postura de pai, de chefe, do dono da família e da casa que foi enganado. Essa não é a posição de Deus. A posição de Deus é aquele que corre ao nosso encontro e quer colocar a sandália nos nossos pés, quer nos dar dignidade, quer pôr um anel no nosso dedo, e naquela época o anel tinha o brasão da família. Ele quer te acolher de volta na família e te dar a dignidade de ser família. Esse é o nosso Deus. O ano da misericórdia tem muito a dizer para nós, e o Papa tem repetido constantemente. Não é Deus que tem dificuldade de nos perdoar, somos nós que temos dificuldade de pedir o perdão. Talvez essa seja a sua oportunidade. Talvez esse seja o seu momento de ter a coragem de sair do teu lugar e voltar para a casa de Deus. E a todos os outros que já se sentem nessa casa, se sentem filhos, se sentem acolhidos, que teu coração esteja aberto para acolher aqueles que chegam. E muito mais, para buscar, para dizer para as pessoas, esse é o ano da misericórdia, dizer para as pessoas que a casa está aberta, dizer para as pessoas que esse é o tempo favorável para voltar. E nunca ser como esses fariseus que viram as costas, ou como esse filho mais novo, mais velho, que vira as costas e tem inveja e tem ciúme, porque você já está na casa do Pai, você já tem tudo. Então todo esse prazer, essa alegria, essa liberdade deve ser dado também àqueles que precisam, àqueles que voltam, mesmo que sejam sujos, mesmo que sejam estrupiados, mesmo que sejam aí embebidos ainda pelo pecado, pelo cheiro do pecado. O Senhor deseja dar um novo odor, deseja dar um banho de misericórdia nesses filhos que chegam. Que nós estejamos entre essas duas posições, o filho que sempre volta e o filho que sempre acolhe, que ajuda o pai a acolher, a vestir, a dar dignidade ao irmão. Esse é o grande chamado para nós de forma especial nesse ano. E eu tenho certeza que o Pai, na sua misericórdia, nos ajudará a viver em todos esses âmbitos para que nós sejamos cada vez mais felizes e livres. Espero que você também receba essa graça e que teu coração, tua vida, a tua história esteja aberta para isso. Que Deus te abençoe muito e que a Virgem Maria possa estar ao teu lado para te ensinar também a ser esse servo e esse filho que volta à casa do Pai. Deus te abençoe muito. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805 11 98731 1221